Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido as 2 temporadas de Ted Lasso, recomendamos que assista antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Muito bem, eu sou o Renato Sansão e pra gente caprichar nesse especial Ted Lasso, reunimos os Diamond Dogs aqui no vestiário do SQLVS. Começando pelo nosso diretor técnico e tesoureiro, Rafinha Prada. E aí, Rafinha? Ah, Sansinha, que série, meu Deus do céu. Eu preciso reconhecer que fiquei triste que acabou a segunda temporada, mas fiquei muito intrigado com o que vai acontecer na próxima, viu? E temos aqui também o nosso estrategista, o nosso enxadrista, o rei das palavras cruzadas e poemas inteiros declamados apenas com o olhar, Coach Birdudo! Ô, Birdudo, Ted Lasso é um raro sucesso de público e crítica e tem sido um potinho de esperança e alegria, sobretudo nesses tempos de pandemia. No fundo, é Ted Lasso que precisa do mundo ou é o mundo que precisa de mais Ted Lassos, Marcudo? Olá, pessoal, tudo bem? Olha, com certeza alguns Ted Lassos em umas posições de liderança iam dar uma bela ajudada para esse mundo. Muito bom. Olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui nas 2 temporadas disponíveis de Ted Lasso, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais players e agregadores e olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre essa e muitas outras séries e filmes, tá bom? Solta 3 pints aqui pra gente, May. People saying there's something wrong with us. Not the way I see it. I believe in communism. Rom communism, that is. If Tom Hanks and Meg Ryan can go through some heartfelt struggles and still end up happy, then so can we. This is our turn to make history, and I believe we're going to do just that. To the family we're born with, and to families we make along the way. To Richmond! Under pressure. All right, let's go kick their butts. Butts on 3. Works for me. 1, 2, 3. Butts! Muito bom, molecada. Olha, o negócio é o seguinte. Ted Lasso é possivelmente o maior sucesso da Apple TV Plus e é baseada num personagem de mesmo nome que o Jason Sudeikis interpretou pela primeira vez numa série de comerciais para a cobertura da NBC Sports da Premier League lá em 2013. O personagem fez tanto sucesso que o Sudeikis se juntou aos roteiristas Joe Kelly de How I Met Your Mother e Bill Lawrence de The Scrubs para expandir o universo e criar essa história repleta de camadas e personagens marcantes que conhecemos aí nos últimos meses. Para quem não viu os comerciais, eu recomendo, dá pra achar fácil lá no YouTube, são bem legais, são um tanto diferentes até. Olha, Marcudo, olha, Sansa, quando você junta Joe Kelly e Bill Lawrence, de 2 séries fantásticas, não tinha como dar errado, né? Mas eu acho que nem a Apple imaginou que fosse dar tão bom, né, Sansa? Cara, bom demais, né? E é legal a gente lembrar aqui que a Phoebe Walsh, que atua na série como a Jane, né, a namorada do Beard, também está acreditada como autora, né, escritora e co-roteirista de 21 episódios. Então, além de atriz, ela é uma roteirista de bastante sucesso. Gente, não deixa de ser interessante, né, a gente observar a explosão de carisma e sensibilidade do Jason Sudeikis, comediante que só aqui aos 46 anos
parece ter encontrado a sua batida, a sua pegada, né? Pra refrescar a memória, ainda sem o bigode característico, os trocadilhos e o sotaque texano, o Sudeikis esteve em filmes simpáticos, como Família do Bagulho, Passe Livre e Quero Matar Meu Chefe, tendo praticamente começado, né, escrevendo e atuando lá em Saturday Night Live. Eu não lembrava de quase nada que o Jason Sudeikis tinha feito, então realmente é um divisor de águas na carreira dele, com muitos méritos. Olha, Marcudo, para você que não é fã, assim como o Sans, infelizmente, né, de Mumford & Sons, o Jason Sudeikis está num baita de um clipe do Mumford & Sons que chama Hopeless Wonder, que ele faz o papel do vocalista do Mumford & Sons no clipe, e é simplesmente maravilhoso, né? Então para mim não é surpresa não, viu, Sansas? Para vocês só lamento. É bom a gente lembrar que o tema de abertura de Ted Lasso é composta por Manfredo e seus filhos. Coloca aí pra gente, Norba. Bom, minha gente, antes da gente mergulhar de cabeça aqui nas 2 temporadas de Ted Lasso, vamos dar aquela rápida passadinha pra ver o que o público e a crítica têm achado da série. Conta pra gente aí, Rafinha. Sansa, acho que podemos dizer aqui que não é só a gente que é fã de Ted Lasso e seus inúmeros trocadilhos e lições de vida à la Renato Sansão. Isso porque lá no IMDb já temos mais de 110 mil avaliações e a nota média é de impressionantes 8.8. E no Rotten Tomatoes, olha só que curioso, a primeira temporada conta com a aprovação de 92% da crítica e 96% do público, enquanto a segunda temporada tem 98% de aprovação da crítica e cai um pouco no público aqui, e vamos falar sobre isso, indo para 79% de aprovação. Mas chega a hora da gente falar do que realmente importa aqui nesta bagaça, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. E aí, queridos, estou curioso para saber qual é o veredito de vocês sobre esta série e se pudermos falar da segunda temporada também. Eu estava mais avançado que o pessoal daqui na segunda temporada e pelo que a gente estava conversando, parecia que eu era o único, um dos únicos, né, que gostava mais da segunda temporada do que da primeira. Eu acho a primeira temporada muito legal porque eles exploram a questão do choque cultural, né, o absurdo de um treinador de um esporte para outro continente treinar outro esporte, que ele não sabia nem como funcionava. A ideia é muito boa, mas eu acho que ficou um pouco água com açúcar, digamos assim, né? Eu conheci o personagem do Ted Lasso pelas propagandas que ele fez, e lá tem todo esse choque de um jeito bem concentrado, e a personalidade do Ted Lasso é totalmente diferente, né? Ele é o que na série apareceu como Led Tasso na segunda temporada. O Led Tasso seria o original. E acho que é mais engraçado até. Mas eu não acho que essa açucarada tenha sido ruim. Pode não ter ficado como eu esperava, mas enquanto muita gente falava que Sweet Tooth era a série para fazer a gente se sentir bem, né? Justamente uma série com aquele background terrível, eu sempre achei que esse papel era de Ted Lasso. Eu acho que a segunda temporada é melhor porque investe no baita elenco que a série tem, né? São personagens complexos, são personagens que não têm medo de se abrir. E eles fazem tudo isso ao mesmo tempo que eles abordam questões muito importantes, como empoderamento feminino num ambiente totalmente masculino, tem sororidade, tem saúde mental, tem vulnerabilidade masculina, autoconhecimento, é muito rico. E é por isso que é normal, em muitos momentos a gente está rindo bastante, e no seguinte a gente está com os olhos marejados. Ted Lasso consegue provocar isso. Tem alguns episódios na segunda temporada que vão fundo, que nem o de Natal, que é bem legal. O episódio do Beard, que quebra o ritmo da série e aprofunda o personagem, que eu acho ótimo, mas ele aparece meio a conta-gotas. O último episódio é cheio de simbolismos. E o episódio do funeral do pai da Rebecca, que é muito bonito, principalmente uma sequência em que eles intercalam dois personagens enquanto eles se reconciliam com a relação, com relação à imagem que eles tinham dos pais, né? Enfim, eu não fico vendendo o Ted Lasso como aquela série que você precisa ver para se sentir bem, porque isso pode até ser verdade na primeira temporada, mas eu acho que para a segunda temporada não é, e isso é bom, porque a série ficou muito mais rica. Cara, eu concordo muito contigo, Marcudo. Eu acho que é muito por aí. E o Ted Lasso começa que
ele vai por um lado nostálgico nosso, né? De quem assistiu aí na infância, na adolescência, a 4 Casamentos e um Funeral, a Um Lugar Chamado Notting Hill, né? E outros filmes ingleses ou daquela região ali, que tem aquele cenário, que tem aquelas casinhas, aquelas ruas, aqueles personagens, aquele estilo de humor, né? O estilo de humor inglês, ele é bem diferente do estilo de humor americano e de algumas comédias com o próprio Jason Sudeikis, que eu mencionei aqui. Então isso já coloca a gente, digamos, num lugar confortável, né? E quando a gente traz esse futebol como um pano de fundo, porque não é sobre futebol, né? Eu lembro que a gente falou há pouco sobre 007 e o Pablito falou assim, cara, é um grande romance, né? Eu assisti um romance com momentos de ação James Bond. E na verdade aqui é isso, né? É uma grande dramédia, né? Que fala muito sobre a vida e sobre as nossas vidas e com futebol como pano de fundo, né? Chegam a ser toscas as cenas que tem futebol na série, né? São bem engraçadas, por sinal. E Ted Lasso faz isso, né? Eu concordo muito com o Marcudo. Não são muitos filmes, não são muitas produções que têm essa capacidade de, ao longo de 2 temporadas inteiras, fazer a gente se emocionar, né? Chorar, rir, dar gargalhadas por diversos motivos, né? Personagens muito ricos. Eu gosto demais quando as séries aproveitam super bem seu elenco e não colocam só os personagens para serem escadas uns para os outros, né? E prova disso é que a série funciona muito bem quando o Ted Lasso não tá na tela, e isso vai acontecer na segunda temporada, né? Então, a primeira temporada ela sempre vai ser uma coisa mais incrível porque ela tá introduzindo um universo inteiro, né? E a segunda tem o desafio de manter lá em cima, apesar do time em questão aqui, né, que é o Richmond, ter caído de divisão e não subido, né, Rafinha? Nossa, Sansa, nossa, Marcudo, que série, né? Eu acho que é uma das maiores joias da Apple TV Plus, disparada. Eu acho que o pano de fundo do futebol que você falou, Sansa, é o que conecta conosco, brasileiros, inicialmente. É uma série sobre futebol, com um cara que não entende nada sobre futebol, que é o Ted Lasso. Mas o que o Marcudo contou sobre termos personagens ricos e como eles se apoiam e se constroem, para mim é o principal aqui. E essa segunda temporada mostra claramente o quanto o Ted não seria se ele não tivesse esses seus amigos e parceiros na série, né? O que eu acho mais legal e dá para entender bem, pelo menos para mim, por que cai um pouco a aprovação do público na segunda temporada, eu acho que é porque deixou de ser aquele água com açúcar que o Marcudo falou, o feel good, que é a primeira temporada inteira, para ser uma segunda temporada um pouco mais pesada mesmo. O último capítulo mostra muito isso, né? O último diálogo do Ted com o Nate é muito pesado, né, cara? E vamos discutir um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas me arrisco a dizer ali que o Nate deve ter pelo menos uns 70% de razão em certas coisas que ele falou ali, né? E tem muito a ver com o que o Ted Lasso é na série, um paizão, um Renato Gaúcho ali do FC Richmond. Então acho que essa construção de personagens, e para mim principalmente o mais legal de tudo, é a gente poder se identificar com algumas coisas ali dentro, como quando o Dani fala, quando ele vai bater aquele pênalti, futebol é vida, e é um daqueles momentos que você ri e chora na série. Então por isso que Ted Lasso com certeza está entre as top 10 aí dos últimos anos de TV, com certeza. Molecada, aí, entrando mais a fundo aqui no elenco de Ted Lasso, né, é impressionante o leque de personagens multidimensionais que a série apresenta ao longo dessas 2 temporadas, né? A gente pode falar dos recém-premiados com Emmy, a Hannah Waddingham, né, que faz a dona do time Rebecca, o excelente Brad Goldstein, que faz o veterano Roy Kent, mas a gente pode tranquilamente também estender os elogios para praticamente todos os personagens, né? Fica a impressão, né, gente, de que, assim como todos os jogadores são importantes para o técnico Ted Lasso, todos os personagens, de alguma forma, fazem parte da construção do roteiro, né, Marcudo? Não, o elenco é excelente, né? Dando uns destaques aqui, o próprio Jason Sudeikis, né? Porque por fora, o Ted Lasso que a gente vê tem aquela crosta de bondade, doçura e tudo mais. Até por isso ele evita o confronto ao máximo, que nem no diálogo com o Nate que o Rafa citou no último episódio. Mas ele tá segurando toda aquela ansiedade de ter se separado e se distanciado da família, das incertezas dele. O Sudeikis passa isso muito bem. A vencedora do Emmy, a Hannah Waddingham, para mim ela tem a segunda melhor personagem. Ela teve um arco interessante, começando meio vilanês,
meio vilanesca e foi se encontrando aos poucos. E ela transmite todo o poder e a vulnerabilidade da Rebecca. E o porte físico dela ajuda, né? Aquela cena que ela mostra a pose de urso que ela faz pra tomar coragem é muito boa, né? E ela fala isso justamente pro Nate. O Rafa tava falando do Nate, feito pelo Nick Mohammed. E eu acho que ele, de longe, ele tem o arco mais complexo da série, né? Quando ele dá aquele estouro pra cima do Ted Lasso no último episódio, na hora eu confesso que eu achei meio exagerado. Mas depois eu fui rever umas coisas e a série trabalhou bem demais, né? Primeiro, é legal a gente notar que a segunda temporada ela abre e fecha na mesma imagem. Primeiro com a câmera saindo dos olhos do Nate, e ele tem um visual mais jovial, tem um brilho nos olhos. E no final a câmera se aproxima dos olhos dele, que já estão sem brilho, e tem aquela piscadinha sarcástica. E fica bem clara a transformação que ele enfrentou. O cabelo dele vai ficando grisalho aos poucos, desde a primeira temporada, inclusive. E no final tá lá tudo platinadão. E o Rafa tem razão, a gente vai vendo ele sofrer várias pequenas agressões durante a temporada, né? Que nem a questão da máquina de café, o Ted não colocar a foto dele na mesa, mas colocou na casa dele, a gente vê isso no episódio do funeral e por aí vai. E o próprio Nate, ele tem noção do que ele tá se tornando, né? Tanto que ele cospe na imagem dele no espelho. A gente costuma reclamar de roteirista que quer fazer tudo com um diálogo expositivo, com Deus Ex Machina. E aí tá um exemplo de como mostrar uma transformação grande de um jeito bem feito. Cara, eu queria dizer que a Hannah Waddingham, que faz aqui a Rebecca em Ted Lasso, ela já tinha sido uma das personagens que eu tinha chamado a atenção ali em Sex Education, né? Ela faz a mãe de um dos alunos, e aqui em Ted Lasso, a forma como ela começa a ganhar corpo da primeira para a segunda temporada é muito incrível. A amizade dela com a Killy também é fantástica, né? São dois arcos que se sustentam como a parte da representatividade feminina dentro da série, né? Mas eu vou talvez falar um pouco mais aqui do Nate, que para mim pode não ser o personagem favorito que eu tenho dentro da série, mas é disparado o cara que mais se transformou da primeira série, já que ele era o cara da primeira temporada, já que ele era o cara que cuidava da roupa, né? Dos jogadores da primeira temporada e virou o que virou na segunda temporada, né? Tem uma cena no funeral onde todo mundo está muito sensível, né, exposto, e o Nate quer falar alguma coisa bonita para Rebecca quando ele chega no funeral, né? E ele se perde. E aquilo ali para mim é a representatividade de tudo que o Nate é na série, né? A forma como ele não consegue ler sinais, como na cena que ele tá com aquilo e experimentando a roupa para a última rodada do campeonato. Ou quando ele tem a parte da máquina de café, você vê quando ele fica incomodado, né, Marco? Quando ele fica meio, porra, mas eu sou parte integrante da equipe também, né? Mas o problema é o que o Nate não vê, né? E ele deixa de ver o quanto Ted Lasso deu espaço para ele dentro da equipe, do time, o quanto ele confia nele. Porque não podemos deixar de lembrar aqui que o Ted Lasso não entende nada de futebol, né? Na verdade, o Ted Lasso faz o que muitos gestores deveriam fazer, que é se rodear de pessoas normalmente melhores do que você, para que todo mundo possa crescer junto, né? E eu acho que o Nate não percebe tudo isso, né? Apesar de concordar com ele em 70% das coisas que acaba acontecendo com ele, né, durante a série. E tirando o Nate, para mim, o Bird é o apoio que o Ted precisa para lembrar às vezes, quando o Ted deixa de ser Ted, quando o Ted começa a ser muito Ted, né? É aquele amigão que dá um toque em você quando você começa a fazer umas coisas que não combinam muito com a sua personalidade, ou que fogem muito, ou quando é too much até mesmo dentro da sua personalidade. E eu não sei o que você vai falar aqui, eu vou acabar minha fala, porque eu já estou falando vai fazer quase 3 minutos, mas o Roy Kent é um dos preferidos para mim também, porque além de ser um baita ator, né, o Brett Goldstein, ele consegue, no final, amolecer. Au, 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 au. Né, Sansa? Roy Kent. He's here, he's there, he's fucking everywhere. Roy Kent. He's there, he's every fucking where. Roy Kent. Cara, eu acho que todos os personagens são tão interessantes que até os torcedores que ficam lá no pub da May são ótimos. E eles vão ter um momento na série justamente na segunda temporada, naquele episódio do Beard, né, que ele tem aquela noite deslocada, velho, que é um baita episódio e não tem nada a ver com a série, ao mesmo tempo tem tudo a ver, né, e a série consegue fazer isso. Eu queria dar um destaque aqui, cara, pra Juno Temple, que faz a Killy
né, justamente a namorada, na primeira temporada, a namorada do Jamie Tart. Jamie Tart. Jamie Tart. E na segunda ela vai virar a namorada do Roy Kent, né? Pra quem sabe no final ter uma decisão talvez diferente, já que ela vai... O arco dela também é muito interessante. Cara, Juno Temple, que na vida real é namorada do Sudeikis, né? O Jason Sudeikis tá namorando com a Juno Temple, olha só. Ela já teve em filmes muito conhecidos aí, como Mr. Nobody, Desejo de Reparação, o próprio Malévola, né? Ela também tá no Palmer, da Apple TV Plus, no filme, e na série Mr. Corman, né? Então é uma parceira aí da Apple TV Plus, também produtora, né? E eu acho uma atriz muito interessante, porque ela faz uma influencer já de meia idade, né? Que começa no lado sensual, sedutora, né? Mas com o passar dos episódios ela vai dizendo muito com o olhar, né? Pra mim é muito interessante como já dá pra prever a próxima fala dela pela aflição que ela transmite com o olhar, né? Que baita atriz, como ela traz essa leveza, como o personagem da Rebecca cresce a partir do momento da amizade entre as duas, né? Como ela ilumina o ambiente e o astral do time também, o time começa a crescer também a partir do momento que ela vai trabalhar no Richmond, e é muito legal de ver como ela vai se empoderando e deixando de ser uma coadjuvante para ser a protagonista da própria história, né? Um arco que acontece com outras mulheres da série, como o nosso Marcudo lembrou aqui. Só destacando também a psicóloga, né, que entrou nessa temporada e já saiu, mas eu achei muito interessante a dinâmica que ela trouxe. Eu achei que ela fosse ter alguma coisa com o Ted lá, né, ficou meio implícito assim no ar, mas achei bem legal a personagem dela. Marcudo, é isso que eu ia falar. A terapeuta que participa da segunda temporada, ela é o fio condutor da segunda temporada, né? Eu achei que faltou, sabe o que, Marcudo e Sansa? Uma conversa do Nate com ela. Porque o Nate tem tantos problemas de insegurança, de relacionamento com o pai, e é tudo que foi construído nessa segunda temporada, né? Com Dani, com Ted Lasso. Achei que faltou isso. Talvez, né, Marcudo, né, Sansa? Talvez nós tenhamos isso aí na terceira temporada. Eu não duvido nada que o Nate tente levá-la lá pro West Ham como uma forma de vingança contra o Ted também. Muito bem lembrado, hein, Marcudo? A Sarah News, que faz a psicóloga aqui, é uma baita atriz, hein? Ela tá em I May Destroy You, que é uma das melhores séries aí dos últimos anos, no filme Rocks, que também é excelente. E, de fato, né, velho, ela é um fio condutor, porque é ela que vai tirar o lado obscuro do Ted Lasso lá de dentro, né? Então ela faz esse papel de uma forma muito sutil. A presença dela em cena é impressionante, como ela é marcante. Inclusive, eu acredito que na próxima temporada de premiações, né, a gente viu o Ted Lasso ganhando vários prêmios na primeira temporada. Mas eu acredito que na próxima, que é a segunda temporada, a Sarah News, que faz a psicóloga aqui, vai estar presente e vai faturar bastante coisa, porque ela merece. Gente, Ted Lasso é aquilo que a gente pode chamar de feel-good série, né? Daquelas produções que a gente invariavelmente sai se sentindo muito mais leve, né? Muito melhor do que quando entrou. Eu queria saber se vocês acham que o sucesso estrondoso dela, refletido nos prêmios, refletido nos memes, também tem a ver com o fato da série surpreender, né, a gente com momentos aí de inocência, atos de generosidade, né, de compreensão em tempos tão conturbados e polarizados como hoje, né, Marcudo? Eu acho que faz sentido. É meio que o que a gente vê do Ted, né? Aquele nível de bondade e doçura, hoje a gente praticamente só atribui para criança. É engraçado que a criança que a gente acompanha na série, a sobrinha do Roy, é toda diferente, né? Ela fala um monte de palavrão, só desenha seios na escola. É outra invertida que o roteiro dá. Mas tem também essa questão que eu já vi outras pessoas levantarem, de que Ted Lasso meio que quebra essa tendência de que o humor hoje tem que ser contestador e sarcástico. Ele vai por um outro lado mais ingênuo, e por isso acho que dá essa sensação da gente, dessa zona mais confortável. A gente sempre brincou, né, Sansa, né, Marcudo, que Ted Lasso era a série que você precisa ver. Talvez você não queira, mas você deve assistir. Sansa falou muito bem aí, nesses momentos que a gente tem vivido, especialmente aqui no Brasil, nos últimos, 5, 6, 7 anos, né? Onde a gente é lá ou cá, a gente nunca tá no meio, nunca há compaixão, né? E eu acho que aqui entra uma das melhores virtudes dessa série, que é justamente o feel good. A relação do Ted com os jogadores, a relação do Ted com a Rebecca,
quando ele faz aquele bolinho todos os dias para ela, e é uma forma de conquistá-la também. A relação do Ted com o Beard, a relação do Ted inclusive com o filho dele, ensina muita gente sobre como algumas coisas podem, não devem ou deveriam ser, né? Para mim, Ted Lasso entra naquele panteão de séries que você gostaria de rever, na verdade, porque não é só diversão, não é só entretenimento. Eu acho que ele te mostra também o quanto a gente pode ser bom com o outro, especialmente quando você é um gerente, quando você é um diretor, quando você é uma pessoa em posição de poder. Como você pode ser mais inclusivo, como você pode ser mais gentil, mais simpático, né? Colocando os resultados lado a lado com a relação humana. Eu acho que é isso que Ted Lasso demonstra pra gente aqui. É isso que talvez tenha pegado um pouco na segunda temporada para algumas pessoas, porque a gente sai um pouco dessa conotação de que ali dentro todo mundo é bonzinho, como acontece com o Nate, na verdade as pessoas se transformam também. Então é isso, Sansa. Eu acho que é uma tendência, sim, dessas séries feel good, e eu espero que seja uma tendência longa, na verdade, sabe? A gente precisa de séries que mostrem para as pessoas, no mainstream mesmo, que elas podem e devem ser boas com os outros. Isso não é somente uma virtude, mas é uma coisa que vai levar a gente para frente, como um só, sabe? Então torço para que seja uma tendência, que apareçam tantas outras. E tomara, né, Marcudo e Sansa, bem escritas como o Ted Lasso, né? Cara, é bem pontuado, né? É impressionante que eu não sei dizer exatamente o que aconteceu com o mundo, e aliás seria pretensão minha, né, dizer algo desse tipo, que a gente começou a estranhar os gestos de generosidade e os gestos bons, e começou a atribuir isso, como o Marcudo falou, a coisas inocentes e até infantis, né? É curioso isso, como quando uma pessoa é muito gentil, de duas uma. Ou a gente estranha, fala, caramba, de onde vem essa gentileza? Isso não é comum, né? Ou a gente desconfia, gentil demais, tá querendo alguma coisa, né? Estranho. Então, quando a gente vê Ted Lasso e esse nível de pureza, né? Em alguns momentos é até uma pureza inocente, quase Chaves, né? A gente realmente é impactado e emociona, cara. Eu lembro um pouco antes da pandemia, eu tava pegando o metrô e tava com muita coisa, muitas sacolas na mão, enfim. E tinha um rapaz sentado, o metrô tava cheio. E aí ele falou, deixa que eu carrego suas coisas, né? E a primeira coisa que eu fiz foi desconfiar. Por que ele quer carregar minhas coisas? Como assim eu carrego suas coisas? E ele carregou as coisas, cara, sabe? Por algumas estações ali, segurou, cuidou, colocou a mão em cima, protegeu, sabe? Me deixou numa posição mais confortável, né? Obviamente, se fosse uma senhora, ele teria oferecido lugar, mas passaram a ser coisas talvez mais raras, porque a gente tá muito à flor da pele, né? E o isolamento e a pandemia aumentam essa coisa de estar à flor da pele, principalmente se a gente é guiado pelas redes sociais, né? A série ela é muito sensível e muito inteligente também ao trazer as redes sociais e acontecimentos de hoje em dia, né, daqui de 2020, daqui de 2021, né, como, por exemplo, aquele Tinder, onde você não vê o rosto das pessoas. Você vai conversar com essas pessoas, né, é o Banter, né, o nome dele, e criar uma identificação. Inclusive, um dos principais romances, ou o principal romance da série, se dá ali, quando você vai conhecer um pouco mais a pessoa ao longo dos dias, das semanas e talvez dos meses, antes de marcar um encontro, né? Um encontro às cegas. Até aproveitando e mencionando um reality show chamado Casamento às Cegas, que tá na Netflix, e que fez um baita sucesso na versão original e agora tá com a versão brasileira, que estreou nessa semana e já tá nos primeiros lugares do top 10. Porque como é que é esse casamento às cegas, onde a aparência não importa tanto e a gente se deixa levar pelo sentimento, né? A série também aborda isso. Ô Sansa, você lembrou do negócio de anos atrás, que é quando alguém pedia pra você segurar suas coisas no ônibus, no metrô? E eu lembro de quanto isso era comum, Sansa, em ônibus. Era muito comum, cara, você ver um pessoal de pé dando a mochila, dando a bolsa pra quem tava sentado segurando. Onde foi parar isso, né, Sansa? Onde foi parar essa gentileza, esse cuidado com o outro, né? Uma simples viagem de ônibus poderia ser uma baita de uma conexão. Eu, por exemplo, Sansa Marco, eu tenho uma amigona minha que conheceu o marido dessa maneira. Ele segurou as coisas dela numa última viagem de ônibus e trocaram telefone e ficaram juntos e estão casados há mais de 20 anos. Coisas boas levam a coisas melhores ainda. Então tomara que seja mais que uma tendência, tomara que seja alguma coisa que tenha vindo para ficar, na verdade. Eu acho bem interessante o que o Sansa lembrou do relacionamento que não começa pela imagem, né? Quando a gente não começa julgando pela imagem, a gente consegue ir além
que a pessoa é, né? Porque a imagem é uma barreira, muitas vezes impede que muitas coisas boas sejam descobertas, né? E o Benter levou a isso na série, né? Um casal que é completamente inimaginável, mas que pode dar muito certo, né? Vamos ver. E outra coisa interessante, né, Marcudo? Tantas coisas que a série aborda, né? O Benter, e com a presença do Sam, né, de uma forma mais assídua, digamos assim, nos capítulos, a gente vê emergir um personagem muito interessante, né? Porque ele é nigeriano, africano, né? Ele tem essas raízes muito fortes com o país dele, e isso vai entrar no debate, né? Isso vai entrar no roteiro. E eu gosto muito dos subtextos da série, né? Quando ela sai do plot principal, sai da história ali do Ted, sai dele superar a síndrome do pânico, né, que ele tem, que vai ser tão abordada nessa segunda temporada, para tratar de outras questões que são, sim, mais marginais, mas elas não são menores, né, elas não são menos importantes. Afinal de contas, esse Sam que emerge como um líder, né, africano, como um jogador que também é um puta de um homem, esse Sam ele vai ser desejado para ser a estrela de um time, né, de um novo time, de um time bilionário, digamos assim, e ele vai ter um protagonismo na série em algum momento também, né. Eu gosto muito disso que a série faz, de jogar os holofotes, de jogar a plaquinha do Believe para personagens diferentes e dar esse protagonismo para vários e vários personagens ao longo dela, né? Acontece com todos eles, acontece inclusive com Jamie Tart, né? Que vai, que volta, que tem um arco muito interessante, muito motivado também pelas origens dele, né? Pela infância. E como esse cara é igual o Cristiano Ronaldo, né? O Marcudo falou agora de imagem, né? Como a gente se deixa guiar pela imagem, faz os julgamentos a partir dela, e esse é o reflexo do que é o Jamie Tart, né? Um personagem completamente vaidoso, que, cara, vai participar de um reality show, tipo um Big Brother, tipo um reality show de pegação, né? No meio das temporadas. Tipo, olha esse cara, ele precisa muito de atenção, né? A atenção que ele não tem em casa, a atenção que ele não tem do pai dele, muito pelo contrário, né? Então, a série ela é muito habilidosa no roteiro de ir abordando diversas questões de diversos personagens em várias camadas, sempre apontando para cima e construindo uma evolução. E muito disso, né, e a gente trouxe aqui o exemplo do Benter, desse aplicativo, se dá pelo fato da gente ter episódios semanais, né? Eu teria adorado maratonar Ted Lasso, mas não foi possível. A gente só tem um episódio por semana no esquema slow burning, que de longe é a melhor forma de consumir esse tipo de conteúdo, né? Só queria completar com a participação do Sam Richardson, que faz aquele bilionário africano, que eu achei bem engraçado e deu uma mexidinha legal lá na série. Ô Marcudo, eu torço muito para que o Sam e a Rebecca fiquem juntos na terceira temporada, viu? E eu acho que esse cara e esse personagem que você falou agora foi o grande catalisador dessa relação. Acho que fez o Sam enxergar algumas coisas, fez a Rebecca ver outras também, né? Bom, queridos, eu vi muita gente por aí reclamando que a segunda temporada cai, né, em relação à primeira. A gente já debateu um pouco disso aqui. Eu queria saber se vocês concordam com isso e se o gancho deixado no finalzinho, né, nos últimos segundos dessa temporada 2, deixou aí vocês ansiosos por mais. Conta pra gente, Marcudo. Eu discordo totalmente. Como eu falei, eu gosto mais da segunda temporada do que da primeira. Acho que explora muito melhor o excelente elenco da série e leva a história pra frente, né? Porque o legal de Ted Lasso é que até agora eles mostraram que eles não insistem numa dinâmica até saturar, né? Então, pra próxima temporada, eu acho que dentro de campo vai ter toda a expectativa do embate entre o Richmond e o West Ham, né, que é pra onde foi o Nate. E a série, que nem o Sansa lembrou, vive quebrando a expectativa em relação aos jogos, então isso é legal. A segunda temporada, pra mim, deu indícios de que a Rebecca vai engravidar do Sam. Tô com essa impressão. O romance da Killy e do Roy já deu uma balada, né, tem o Jamie Tart no meio. Eu acho que o Trent Crean, o independente, deve trabalhar no clube. Aliás, eu fiquei inconformado no último episódio com aquele negócio de ele simplesmente entregar a fonte dele. Ainda bem que ele foi demitido no último episódio, porque não tinha o menor cabimento, mas tem muita coisa aí para explorar. Marcudo, muito bem lembrado essa questão do Trent com a fonte. Lembrando aqui dos nossos tempos de jornalista, né, Marcudo? O quão complexo é você construir uma relação com fontes. Você revelar isso, para mim, foi ali um motivo para o Trent só sair do jornal e trabalhar em algum momento com o Ted Lasso no time. Porque até com ele
o Ted mexeu. Ele percebeu que ele pode ser mais do que só um jornalista, sabe? E só pra fechar minha fala aqui nesse excelente episódio, adorei o Marcudo palpiteiro, viu, Marcudo? Eu acho que o Trent vai trabalhar sim no AFC Richmond. A Rebecca vai ficar grávida também. E não concordo com a audiência dizendo que caiu a segunda temporada. Eu acho pelo contrário, melhorou muito em termos de história, roteiro e direção. Mas é que nós conversamos aqui agora há pouco. A falta de relação boa com alguma coisa fez com que as pessoas acabassem dando notas mais baixas para a segunda temporada, porque você acaba revelando personagens mais vilanescos, por assim dizer, como o Nate. Eu acho que é só por isso, de resto a série só melhora. Ah, cara, eu não acho que é por aí, não. Eu não acho que a avaliação da galera caiu porque tem personagens mais vilanescos. O público adora um vilão, né? Senão Game of Thrones, cara, não seria esse baita sucesso, Breaking Bad, né? Entre várias e várias outras aí, a galera das séries, filmes, novelas, ama um bom vilão, né? Eu acho que a audiência ficou um pouquinho decepcionada aqui na segunda temporada, talvez pelo Ted estar menos presente, sabe? Pelo protagonista aparecer menos. As piadinhas, os trocadilhos, né? Aquela coisa do choque Estados Unidos, Inglaterra, aconteceu demais na primeira e ficou em segundo plano, né? Na segunda, o que pra mim é bom. Eu tô muito com a crítica nesse caso. Eu acho que a segunda temporada tá pau a pau com a primeira, né? Muito próxima uma da outra e não vejo esse desnível todo, não. Agora, é interessante como as camadas e várias camadas em cima de cada personagem vão deixando eles interessantes e preparadíssimos para novas, né? Tem várias vezes que a gente vem aqui no SQLVS falando assim, puta, cara, vai ter mais uma temporada disso, mas é um fiapo de história, né? E é completamente diferente aqui, a gente tem uma verdadeira raiz, cara, de árvore, onde você pode ir para vários caminhos, explorar vários personagens, né? E funciona, né? A série já provou, se testando muitas vezes nessa segunda temporada e indo para caminhos nada óbvios, que ela consegue fazer isso e pode tranquilamente ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e ainda nos surpreender, né? E o Marcudo fofoqueiro, cara, o Marcudo Tititi, que falou que o Sam e a Rebecca podem ter um filhinho, olha só. Lembra muito os Diamond Dogs, né? A gente fez a piadinha no começo aqui do episódio. Mas, cara, nada mais é do que um clube de homens que desabafam, né? É engraçado porque quando o Roy Kent faz parte, todo mundo fica muito feliz, porque eles estavam ansiosos por isso, né? Pro Roy entrar nos Diamond Dogs. O Roy simplesmente desabafa. Ele fala coisas que ele estava passando e que ele estava sentindo, né? E os Diamond Dogs só escutam. E às vezes a gente fica esperando uma grande solução, um grande sinal divino, algo que vai mudar a nossa vida completamente, e às vezes a gente só precisa colocar para fora. A gente só precisa fazer terapia com uma pessoa especialista, como a gente tem aqui na segunda temporada, ou com pessoas próximas nossas, né? Com familiares, amigos, marido, esposa, irmão, irmã, né? Às vezes a gente só precisa desabafar para superar uma situação e se sentir mais leve. Também é sobre isso, né, gente? Só queria falar que a própria série que indica que a Rebecca pode ficar grávida, que em vários momentos ela fala que ela se arrepende de não ter engravidado por causa do casamento. Quando o ex-marido aparece com o bebê, em vários momentos a gente vê ela olhando. E como tem o romance com o Sam, acho que é um caminho meio que natural. Gente, vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para as 2 temporadas aqui de Ted Lasso? Conta pra gente, Rafinha. Ah, Sansa, Marcudo, temos que manter sempre a nossa coerência. A gente só falou bem, não criticamos absolutamente nada da série aqui nas primeiras e segundas temporadas. Então eu vou dar, pela primeira vez eu acho, Sansa, não me lembro, tá? Nesses 168 episódios, dos quais eu devo ter participado de 150, não sei, não lembro mais, de ter dado essa nota, mas são 100 poltronas amarelinhas para Ted Lasso. Como eu falei, né, a gente ri, a gente se emociona, tem personagens excelentes, tem discussões ricas, mas eu vou dar um pouquinho a menos, vou dar 95 poltronas amarelas. Curioso, né, gente? Praticamente não se fala de Apple TV Plus, pelo menos aqui no Brasil, é muito pouco, né? A gente tem, é verdade, algumas pessoas que falam de The Morning Show, agora de Fundação, né? Mas fica tudo meio que dentro de uma bolha, né? E Ted Lasso estoura essa bolha de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão bonita, de uma forma tão pura, né? E ela traz tantos sentimentos, né? Eu me vi rindo e chorando tantas vezes nessa série, cara. Principalmente chorando, né? Por motivos bem bobinhos, assim, pelo menos no meu entender, mas talvez não sejam tão bobinhos,
né? Talvez a psicóloga da segunda temporada entendesse melhor, né? Mas eu vou deixar a série aqui, cara, com belíssimas 97 poltronas amarelas. Muito bem, olha só, ficamos com a média de 97 poltronas amarelas para as 2 temporadas de Ted Lasso. Vamos lá, Diamond Dogs, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá no streaming da maçã, conferir as 2 temporadas de Ted Lasso. Conta aí, Marcudo. Eu indico por ser uma série que não fica parada, né? Não se contenta com a fórmula, e aí traz várias emoções pra gente. Pô, Marcudo, bom motivo, hein? Eu ia ser um pouco mais simplista, e vou continuar sendo, na verdade. Tem tantos bons motivos pra gente poder ver. Eu acho que principalmente para você ver Ted Lasso, talvez seja para que a gente possa reconstruir, reentender e melhorar as relações humanas, sejam elas pessoais ou profissionais. Acho que poucas a gente viu isso numa série de forma tão bem construída, tão delicada, mas tão direta, mostrando o quanto todo mundo pode ganhar com isso. Então acho que esse é o motivo pelo qual você deve e precisa assistir Ted Lasso. Ô molecada, eu vou indicar por esse humor britânico, feito em parte aí por norte-americanos, muito sensíveis, né, muito sagazes. E também vou trazer uma frase aqui do nosso querido Roberto Chinachique, que diz que vencer não é competir com o outro, é derrotar seus inimigos interiores, né? A série é muito sobre isso, em vários momentos, e vai pegar você. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que lá vem spoiler pra você escutar aí, na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça ou se preparando para a próxima partida no jogo da vida. Valeu, molecada! Valeu, Sansa, valeu, Marcudo, que delícia poder gravar de novo sobre algo que a gente realmente gosta de assistir, né? Um beijo, até a próxima. Tchau. Isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Beijo grande. Assistam, sigam as redes do Senta que lá vem spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.